maio de 2021, sessão da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF, e nós estamos julgando os processos de TR da relatoria do Dr. Martim, sendo o contribuinte interessado a celulose nipo-brasileira. Só lembrando que no final da etapa precedente a gente julgou uma série de processos relacionados com o imóvel denominado Horto Florestal, né, em São José das Mandiocas. Agora vamos passar, então foram os itens, no caso foram os itens 12, 13, 16 e 18. Creio que agora vamos passar a um outro imóvel, né, doutor Martim, que é nos itens 14, 15 e 17 da pauta, e imóvel denominado Horto Pissarrão. Passar a palavra, então, para o relator, o item 14 da pauta. Com a palavra, doutor Martim, por favor. Então, só esclarecer, né, seguindo a orientação do presidente, o item 14, o 15 e o 17 tratam-se do mesmo imóvel, e começar pelo mais antigo, que é o 17, que é o exercício 2006, o 15 vai ser o 2009, e o item 14, 2010. Então, o mais antigo é o 2006, que é o item 17 da pauta. Então, eu vou começar por ele, e apenas referir que na ementa, está a ementa correta, aí depois tem a ementa da DRJ, que às vezes eu uso como parâmetro, só para não esquecer tudo que foi tratado. Então, na formatação correta tem 4 tópicos, que acaba em área de reserva legal, sul na CARF 122. Depois tem 3 tópicos posteriores e de lançamento procedente. Ignore essa parte aí da ementa, que faltou um backspace só, tá? Então, são só 4 tópicos na ementa, são os primeiros 4 tópicos que valem. Então, o item 17 da pauta é o imóvel Projeto Santo Antônio, NIRF 06719449. Foi feita uma glosa de APP, perdão, imóvel, confundi aqui. O imóvel 0671-865-5, Horto Pissarrão. Foi feita uma glosa de APP de 602,3 hectares, foi feita uma glosa de área de reserva legal de 1.988,7 hectares, e também as benfeitorias foram glosadas em 21,7 hectares, e o VTN foi arbitrado de acordo com o CIPT. O lançamento foi procedente em parte, né? Por que em parte? Porque, na verdade, foi reconhecida 21,7 hectares como área ocupada por benfeitorias, mas foi mantida integral a exigência, ou seja, o lançamento, o valor foi procedente, né? Só foi feito para fins de registro essa diminuição das benfeitorias, que não impactou, nesse caso, no valor do tributo cobrado. Em recurso, o contribuinte repete os argumentos, exceto quanto às benfeitorias, que não recorre por já ter sido procedente. Há uma preliminar de nulidade do uso do CIPT, que eu rejeito, por dizer que o CIPT é adequado ao caso, né? Não é nulo o uso do CIPT como base de lançamento, porém tem que tem que ser observado a aptidão agrícola. No presente caso, foi considerada a aptidão agrícola, conforme folha 11 dos autos, foi utilizada de menor valor para aquele exercício referente a matas, foi R$ 1.000 por hectare, que foi o considerado. E, em razão disso, então, eu entendo pelo VTN ser correto o arbitramento. Partindo para as áreas ambientais, tem tanto alegação de área de reserva legal quanto área de preservação permanente. Quanto à área de reserva legal, eu entendo que, por estar averbado na matrícula do imóvel, 779,3 hectares, conforme as matrículas relacionadas às folhas 17 e 18 e constantes das folhas 22 e 65, eu entendo por reconhecer essa área. Quanto à área de preservação permanente, com base no mapas topográficos de folha 118 a 124, eu entendo que perfaz essas áreas 602,1 hectares. Eu fiz a soma até 2 vezes,
e encontrei esse valor. O contribuinte pede 0,2 hectares a mais. Ele pede 602,3 hectares. Eu entendo que pelos mapas foram elaborados por engenheiro florestal, conforme a RT de folha 126, o qual eu considero como equiparado ao laudo técnico, suficientemente eficaz para fim de comprovação da APP. Razão pela qual também reconheço esses 602,1 hectares a título de área de preservação permanente. Eu digo isso, mas eu sempre deixo aberto para o Mário, que conhece, o conselheiro Mário conhece melhor a região, e de repente aponta os mesmos defeitos nos mapas nos processos anteriores, e agora, também tem outro olhar sobre esses mapas que foram juntados, né? Então, acredito que a área de reserva legal seja uma questão mais tranquila, né, por ter a averbação, e somente a discussão do caso vai girar em torno da APP. Então, a folha 118 a 124, que estaria a discussão do processo 17 da pauta. Me permite, assim, nesse caso específico, o mapa é o mesmo, né, da mesma região. Analisando aqui os autos, os mapas, pelos mesmos critérios que eu neguei o anterior, eu vou acabar tendo que alterar o voto para não reconhecer a APP. Não há uma clareza, né, de que se tratam aqui do imóvel, falta um laudo junto, então não há como equiparar o laudo, os mapas fotográficos a um laudo, porque somente um deles é referido o ITR e a fazenda, né, nome do imóvel ali, e diz nome do imóvel São José, e não diz outro Pissarrão, né. Então, e os outros, somente esse é o de folha 125. O de folha 118 a 124, sequer fala a qual ano se referem, além do mapa também não está aberto, né, que fica um pouco complicado, eles não tratam do imóvel, então não há nem como saber se trata do imóvel em questão ou se de outro imóvel. Então, por essas condições aí que eu também já referi no caso, nos outros casos, essa mesma contribuinte, eu vou entender que esses mapas são imprestáveis para fim de ser considerado como um laudo capaz de reconhecer essa isenção da área ambiental de APP. Pelos mesmos argumentos, né? Então, eu vou somente reconhecer a área de reserva legal. Presidente, me permite, eu não sei se estava, o doutor Virgílio estava? Estava não, estou admitindo ele aqui agora, hein? Ele entrou já agora. Se fosse o caso, voltar a votação. Não, a votação não começou ainda. Sim, estou falando de voltar, um resumozinho, né, rápido do conselheiro. Sim, Martim. Na verdade, o doutor Vigílio, o Martim, ele está encaminhando em relação à APP, né, tendo em vista os documentos que estão anexados nos autos, são aqueles mapas muito aproximados daquele que a gente analisou nos itens anteriores, né, pouco antes aí do intervalo. Ele está considerando também que ele está mudando o encaminhamento de voto que ele tinha dado inicialmente, né, que ele estava... Reserva legal está reconhecendo com base na verbação, mas a APP, ele realmente está considerando, né, Martim, que esses mapas não são hábeis, né? Pode talvez esmiuçar o teu encaminhamento? Isso, no primeiro momento estava fazendo voto, colhendo a área de APP, porém, pelas mesmas considerações que o conselheiro Mário fez nos votos anteriores, que eu acolhi e alterei meu posicionamento, eu entendi que esses mapas não são suficientes, porque acho que são 6 ou 7 mapas juntados, somente em um refere ao exercício e fala de um imóvel que não é a Fazenda Horto Pissarrão, ali fala Fazenda São José. Então, por não ter um laudo que indique
quais são os imóveis que compõem essa horto pissarrão, de modo que alguém assine, diga, né? É como se tem um exame médico, mas sem um laudo, né? Então, aqui teria os mapas, estão incompletos, mas pode ser culpa de digitalização, mas não tem um laudo que diga, né, o que esses mapas significam. Então, não dá para concluir por si só, olhando o mapa, que ele sirva como um laudo. E como a legislação fala como um laudo, eu deixo de considerar que esses mapas são equiparados a laudos, né? Pois faltar a eles elementos básicos como ano, fazenda, que eles integram as matrículas em questão, e por tal razão eu não vou reconhecer a área de preservação permanente, só vou reconhecer a área de reserva legal. Ok. Dúvidas? Vou passar a votação então. Mário, como voto? Obrigado, presidente. Eu só complemento, como nas anteriores, que o laudo propriamente, ele não descreve a APP, né? Ele só fala o tamanho da área, fala tantos hectares de APP. Mas ele também, no laudo, né, ele se remete para o mapa, mas no laudo também ele não está dizendo que tipo de área que seria essa preservação permanente. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, ficou parcial provimento para reconhecer 779,3 hectares de área de reserva legal. Então, se eu não me engano, a gente passa para o item 15 agora, né, doutor Martim? Mesmo imóvel também. Exatamente. Então, vamos para o item 15. O item 15 da pauta é o mesmo imóvel, exercício 2009. A APP foi glosada em 561,6 hectares. A área de reserva legal ela foi declarada em 2043 e foi acolhida em parte, foi 979,7 hectares já acolhido como área de reserva legal. E quanto ao VTN, ele foi arbitrado conforme o laudo que foi apresentado. Foi considerado procedente em parte a impugnação, foi conhecida a APP de 561,6 hectares como APP, com base no laudo, e ADA, tinha ADA para esse período aqui. Em recurso, ele repete os argumentos. Quanto ao VTN, ele não recorre, né? E quanto à APP que ele ganhou, também não recorre. Então, ele só vai recorrer quanto à alegação de cessamento de defesa por não realização de perícia, que eu rejeito conforme outros casos que a gente referiu, então entendi por indeferir a perícia e por rejeitar a alegação de que havia cessamento de defesa por não realização dessa pela DRJ. Quanto à multa, eu entendi que não há caráter confiscatório, não pode ser apreciada a alegação de caráter confiscatório de acordo com a súmula 2. E quanto à área de reserva legal, eu entendo que somente pode ser acolhida a área de reserva legal que está na matrícula, e somente está na matrícula averbada a área que já foi acolhida, inclusive pela fiscalização de 939,7 hectares. Deste modo, não é possível excluir da incidência TR a área pleiteada pela contribuinte de 2.043,4 hectares por falta de averbação na matrícula. Portanto, meu voto vai ser por negar o provimento ao recurso. Dúvidas, colegas? Vou passar a votação, então. Mário? Acompanho o relator. Eu acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, ficou negar provimento para o item 15. Item 14, por favor. O item 14 é exatamente igual, porém, em vez do exercício 2009, exercício 2010, é a mesma situação, o contribuinte ganhou na DRJ já a APP, e em recurso ele não recorre quanto ao VTN, nem quanto à APP que ele ganhou. Ele alega acertamento de defesa por não realização de perícia, que eu rejeito, conforme já exposto, a multa, aplico a súmula CARF número 2, e quanto à área de reserva legal, somente está averbada 909,7 hectares, não havendo como acolher um tamanho maior
por falta de averbação na matrícula. Então, eu também voto por negar provimento ao recurso. Desculpa, esse é o item qual? Só para... 14. O 14, tá, obrigado. Está sem som, presidente. Sem som. Obrigado. Como vota, doutor Mário? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho o relator também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou o item 14 e 15, negar provimento. E a gente já tinha votado os outros itens até o item 18. A gente muda de imóvel agora, né, doutor Martim? Vamos passar para o imóvel. 19, total. É o item 19, né? Isso. O projeto Santo Antônio. Exatamente. Então, no projeto Santo Antônio, somente tem um processo que envolve esse projeto aqui, esse imóvel, que é esse item 19 da pauta, é o exercício 2005, foi glosada a APP, foi diminuída de 74, arredondando, para 41 hectares, e a área de reserva legal foi diminuída de 170 para 107 hectares. A ADRJ entendeu improcedente a impugnação, o recurso lhe repete os argumentos, e ele requer, né, desde o início, uma área um pouco maior, inclusive, que a declarada, né? A título de APP, ele, embora tenha declarado 74, ele requer 87,19. E quanto à área de reserva legal, ele requer 157,87 hectares, 87 hectares a título de área de reserva legal. Vamos, então, só tem duas alegações, APP e área de reserva legal, não tem preliminar. Quanto à área de reserva legal, somente consta na matrícula a verbação, a área já catada, né, que é de 107,13 hectares, né, então não há como acolher o pleito contribuinte de reconhecer 190,6, né, tampouco o de recolher, aqui, acho que não sei se está certo esse número aqui, 190, mas não há como acolher a área total declarada, além daquela que já foi a acolhida, 107,3, porque somente 107,3 hectares que houve averbação na matrícula. Então, não merece acolhimento o recurso da contribuinte nesse tocante aqui, da área de reserva legal. Quanto à APP, é juntado um laudo, tá? As folhas 141 a 142, e também tem um documento, um laudo também, perdão, o laudo, a folha 121 do laudo é afirmado que a APP perfaz 87,19 hectares. E ainda foi tem a RT de folha 117, 118 e 123, são duas RTs e os comprovantes de pagamento. Também foi juntado, tem mapas anexos a esse laudo, que os mapas, eles, a princípio, só tem a capa do mapa, que está na folha 141 e 142. E tem um memorando, a folha 128, que fala da impossibilidade de ser juntado um mapa ao e-processo. Tá? Esse é o único caso que vai ter essa situação que eu identifiquei, que ali tem um memorando que diz que foi impossível juntar ao e-processo o mapa, isso em 2012, e eu entendi, né, que por haver um laudo, né, e o laudo fazer menção a mapas, né, poderia ser considerado como prova suficiente, né, ainda que a gente, digamos, não tenha conseguido ter acesso a um mapa, né, por haver o laudo que a legislação exige o laudo, não exige o mapa em si, o laudo faria essa referência a esses anexos, né, e eu transcrevo o que diz o laudo, né, o laudo vai dizer que totaliza 87,9 hectares, ele fala que são áreas destinadas a plantio de eucalipto, a produção de madeira, para celulose, vegetação arbórea autóctone nas áreas de reserva legal e de preservação permanente. Então, ele descreve qual é o tipo de vegetação que tem lá, ele inclusive fala que da área de reserva legal está sendo averbado uma outra área ali,
e eu acolhi esse laudo como suficiente, né, para fim de comprovação. Então, eu voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer 87,19 hectares a título de área de preservação permanente. Tá, só um pouquinho. Esse processo é interessante que ele juntou na fiscalização e na impugnação, ele juntou um mapa, né? Ele juntou mapas, só que não havia assim, era um mapa meio que sem laudo, assim, me parece. Agora que ele trouxe, assim, digamos, uma explicação, né, no recurso voluntário só, aí ele junta são novos documentos aqui, esse relatório aqui não tinha, né? Esse laudo técnico ele, foi só juntado só no recurso voluntário. E aí traz essa explicação, digamos assim, sobre a natureza das áreas, né? Acho que do conjunto aqui, acho que está razoável. Impugnação cingiu-se a 10 jogos. Ela se ateve só à questão do ADA. Não sei. Presidente, você falou uma coisa interessante que eu acabei, acho que, não colocando, né? De fato, alguns desses documentos foram juntados somente em grau recursal, né? E então eu vou acrescentar aqui um parágrafo que eu conheço desses documentos juntados em recurso, pelo princípio da verdade material, formalismo moderado, até porque são complementação de prova, né? Que já existe nos autos, né? Que são, então, eu vou incluir isso ali logo depois do conhecimento do recurso, vou incluir também que eu conheço dos documentos juntados na fase de recursão. Digo isso especialmente para considerar a Sônia, né, que pode ter um posicionamento divergente. Bom, eu tô pronto para votar, não sei se alguém quer algum esclarecimento adicional aí. Ou não quer mais tempo também. Senão eu vou passar a votação. Mário? Aqui você está reconhecendo a diferença, né, Martim, do declarado e do comprovado, e do reconhecido pela fiscalização, não é isso? É porque eu estou achando curioso o seguinte, o que ele, no laudo consta os 87, né, de APP. E aqui no acórdão, fala que a fiscalização já tinha reconhecido 41, tinha catado 41 hectares. Então, não seria só a diferença? Bem referido, Mário. Eu até em outros casos eu fiz essa consideração. Eu vou botar aqui que eu nem fiz, vou fazer em outros casos que eu coloquei, que é assim, saliente-se que está incluído dentro desses 80 e poucos, né, os 41. Assim, o contribuinte aí declara 74,3. A glosa é feita alterando para 41. E eu entendo que não é 41, porque conforme o laudo, esse número tem que ser 80 e poucos. 87,19. Então, eu vou salientar que está incluído dentro dessa área reconhecida, a área já acolhida pela fiscalização. Tem que ter um cuidado aí, né, Martim?
acredito que você tenha tido, né, mas que às vezes eles trazem um laudo com uma área e pedem outra área, né? Não sei se você chegou a ver isso aí. A gente não pode dar mais do que o pedido, né? Não, mas aqui no caso ele pediu 87,19 mesmo, tá? Mas assim, já aconteceu aqui, né? De É a o minha contribuinte preocupação. trazer um laudo com 50 e pede só 30, a gente tem que dar os 30, porque o laudo a gente não pode dar mais do que, independentemente do que consta o documento. Não é o caso, não. O caso, eu vi aqui, é 87 mesmo que ele pede. A minha dúvida seria na conclusão, isso ficaria 87 ou se colocaria só a diferença, né? Porque 41 já foram reconhecidos lá pela fiscalização, para não causar dúvida na hora de... A gente pode colocar a existência de uma área total de 87. Acho que pode ser isso também. Eu estou botando não no dispositivo, estou incluindo no voto, né? Salientes que nessa área já foi considerada a área de 41,3 hectares, já reconhecida pela fiscalização. Tá isso um deve pouquinho ser antes. reconhecida, deve ser reconhecida a diferença, né? Somente. Isso. Ok. Aí eu acompanho o relator, presidente. Eu acho que o laudo aqui está agregando. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho, inclusive sobre a juntada de documentos, considerando uma complementação. Acompanho também. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então ficou parcial provimento para reconhecer essa área de 87, a área total, né, no imóvel, de 87,19 hectares, a título de preservação permanente. Passar para o 20, então, Martim. O item 20, 21, 22, 23, 31 e 32, embora não sejam do mesmo imóvel, eu tenho todos o mesmo encaminhamento. O que aconteceu? A DRJ jogou em bloco esses processos e intimou o contribuinte também em bloco desses julgamentos. Então, o lançamento foi em bloco, a impugnação foi em bloco, de forma que todos foram considerados intempestivos à impugnação. A notificação de lançamento todos esses processos aqui foi encaminhado ao contribuinte até eu transcrevo ali o texto, né? Em 9 de fevereiro de 2010, todos, sem exceções, o contribuinte recebe no mesmo dia. E em todos os casos, o contribuinte, no entender da DRJ, teria somente protocolado dia 16 de março de 2010 o recurso, quando o prazo escoaria dia 11 de março de 2010. Aí, olhando os autos, já achei estranho, porque tinha decisão do dia 12 de março, né, interna da Receita, encaminhando a impugnação por setor. Nenhum dos processos tinha essas informações. Ou seja, como é que chegou o dia 16? Como é que o carimbo é do dia 16, né? Como é que no dia 16 que chegou lá, se no dia 12 já estava sendo encaminhada por malote a impugnação de um setor para outro? Aí, o contribuinte é notificado desse julgamento da RJ, entra com recurso voluntário e, nos 6 processos, ele junta os documentos. Eu cito em cada voto a página, então, num está na folha 116, no outro 141, no outro 127, depois repete, folha 127, depois na folha 109 e, por fim, na folha 111, de acordo com a ordem da pauta dos processos. Ele junta o comprovante postal, onde ele comprova, em todos os casos, né, que postou dia 11 de março de 2010, ou seja, no último dia do prazo. Né? E se considera que é pacífica a jurisprudência aqui do CARF, cito 2 acórdãos ali, que se considera a data da postagem e não a data do recebimento. E em todos tem uma coisa assim, no AR é possível fazer a declaração de conteúdo, né? O contribuinte, ele botou um adesivinho, quando postou a AR, né, onde ele botou o remetente, que é a Cenibra, né, e botou lá, assim, objeto, notificação de lançamento, número tal. Então, assim, ele identificou no AR a que se refere, porque senão podia ser um AR meio solto, ele poderia estar repetindo o mesmo AR em cada processo e poderia provar, ou seja, poderia, de uma forma um pouco malandra, né, usar o mesmo documento para comprovar a tempestividade no 6. Mas não, são 6 ARs distintos, os 6 identificam a notificação de lançamento, eu conferi a notificação de lançamento, o número de cada notificação de lançamento com o número
que constava no AR, todos batem, então tá, para mim, super tranquilo, que a impugnação é tempestiva e foi apenas uma falha na DRJ de não se ater a um fato que o contribuinte não teve culpa, né? Foi culpa da Receita que não juntou, como a gente vê costumamente faz, a cópia do envelope. Aqui, em nenhum dos casos, juntado a cópia do envelope que teria mostrado ali a data da postagem, né? Então, por não ter esse documento no processo, a DRJ entendeu por intempestiva a impugnação, por questão de por dizer que o prazo é dia 11 e o carimbo lá da Receita era dia 16, só que o contribuinte nos 6 processos ele comprova que protocolou dia 11. Então, diante disso, eu voto por dar provimento ao recurso e, como a gente para não ter uma supressão de instância, né, o processo retorna à DRJ de origem para apreciar as questões de mérito do contribuinte. Eu tô com dúvida uma coisa. Ele pediu aqui, eu estou olhando o recurso voluntário dele. Você disse que ele fez Ele pediu isso? Ele criou preliminar de tempestividade em todos os casos. Tá, deixa eu só. É o DF final, o DF61, né? Deixa eu de novo abrir aqui. Por exemplo, abriu o 20 da pauta aqui, tá? Vamos. O recurso voluntário é na página 94 em diante, e lá na página 96, da tempestividade da impugnação administrativa. Aí ele vai fazer toda essa preliminar aí, que é tempestiva, né, a impugnação, e vai juntar em anexo o comprovante. Nesse caso aqui, né, que é do 92 o item 20 da pauta, ele vai juntar o comprovante na folha 116. E já de cabeça para baixo, mas tem como gerar e ver bem claramente que ele protocolou dia 11 de março de 2010, e ali faz referência em assunto à notificação de lançamento em questão. Não, tudo bem. É mais assim, questão nesse caso, a título de exceção, né? Assim, eu acho que só botar dar provimento é pouco, assim, no sentido ideal é dar provimento de recurso para fins de que, porque no final no pedido dele final lá, que ele formula, ele faz o pedido assim para cancelar o que ele já entra no mérito, né? Digamos, uma teoria daquelas amaduras, né? Mas é melhor a gente pode dar provimento para fins de que se observar ali o meu voto, o capítulo, o parágrafo anterior à conclusão diz assim: por tal razão, considera-se tempestiva a impugnação apresentada pela contribuinte, devendo os autos retornarem à primeira instância julgadora para apreciação da impugnação. Podemos botar, né? Voto para dar provimento ao recurso considerando tempestiva a impugnação apresentada pelo contribuinte, que os autos retornem. A gente faz aí a questão de redação, né? Não precisa ser. Ok. A gente adequa com esse parágrafo anterior ao dispositivo e corrige nesses 6 processos. Então. Sim. Senhor presidente. Sim, claro. O provimento ou o provimento? A gente está corrigindo a preliminar, né? Porque nesse caso foi um pouco atécnico, né, doutor Virgílio? O que acontece? Ele pediu no recurso, tá? Lá no início do recurso ele chega, as palavras dele aqui, né? Que o Martim apontou, né? O que ele pede aqui no início do recurso? Ele pede, quando ele fala requer a hora recorrente que seja reformado totalmente o acórdão da DRJ, para que seja analisada a impugnação tempestivamente apresentada em todos os seus pedidos e razões. Ele faz isso lá no início, né? Com uma preliminar de tempestividade. E no final, lá, quando ele faz o pedido, ele simplesmente não renova esse pedido preliminar, ele simplesmente, que seria tecnicamente adequado, né, para fins de uma petição, ele simplesmente chega, pede que ele fala assim, que o acórdão, ora utilizado, seja reformado em totum e no mérito que a exigência fiscal, ora encomenda, seja totalmente cancelada. Então, ele já parte meio que para o mérito, entendeu? Então, é uma questão aí que a gente fica, né, até, como ele foi técnico, a gente tentar ser técnico aqui fica totalmente técnico, fica um pouco difícil. Ele já dificulta o nosso trabalho. Se for dado o provimento total, está se entendendo que deu
Você analisou o mérito também, quando na verdade estão só analisando a preliminar. Então, não sei, tecnicamente me parece mais adequado? Mais adequado o conhecimento parcial. Eu não me oponho, não, assim, tipo assim, se ele estiver... No caso, me parece talvez seja mais adequado por conta de que ele não renovou esse pedido de uma maneira... Se ele tivesse colocado no final, tivesse peço para que seja, preliminarmente peço para que seja anulada a decisão da DRJ, ou então no mérito para que seja cancelada a autuação. Aí eu acho até que seria dar provimento mesmo, mas nesse caso, como ele não renovou esse pedido parcial, talvez seja mais adequado parcial, esse pedido preliminar, acho que talvez seja mais adequado parcial provimento mesmo. Não sei, o que você acha aí, Martins, outros colegas também? Martins, eu ia comentar, assim, o que talvez a gente possa fazer, né, somente botar antes do dispositivo, colocar assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar, considera-se prejudicadas as demais alegações, né? Então, a gente deixa bem claro que só está analisando a preliminar e, por estar analisando a preliminar, provimento do recurso. E complementar, né? Para deixar bem claro. Mas, como a gente não está negando, como a gente não vai estar negando nenhum pedido dele, eu acho complicado dar provimento parcial. Eu acho mais correto dar provimento para fins de... e poderia botar considero prejudicada a análise das demais alegações, tendo em vista que seria supressão de instância, e só complementar com essa questão de considerar prejudicadas a apreciação das demais alegações. Eu concordo com o Martim, porque as coisas não estão sendo conhecidas, não estão sendo analisadas nesse momento. Vai voltar para a primeira instância. Então, nesse sentido, aquilo que a gente está analisando é só a preliminar. Então, na preliminar dá provimento. Então, colocaria só dar provimento para acolher a preliminar. Eu acho que não precisaria. Se você está acolhendo só a preliminar, tá claro que você não entrou no mérito. Eu acho que ficaria talvez mais enxuto. Uhum. Então, a gente daria, assim, dar provimento para acolher a preliminar de tempestividade da impugnação, devendo os autos retornarem à DRJ para análise das questões de mérito. Né? Devendo retornar à DRJ para prosseguimento de julgamento, que deixa claro que eles que têm que tomar as medidas lá. Sim, acho que pode ser. Não sei, doutor Vigílio, pode ser? Pode, não tem problema. É questão assim, né? É porque realmente, que eu falei, como ele não foi técnico, né? Então sempre dificulta a nossa... tudo bem, não tem problema nenhum. Ok. Não sei se alguém tem mais alguma consideração. Então, passar a votação, então, ou querem checar a questão de fato aí relativa a esse encaminhamento, a gente vamos votar, tá, gente? Só para a situação, só para fechar. Essa situação é semelhante no item, é igual, né? Mas nem semelhante. 20, 21, 22, 23, que mais? E 31 e 32, é isso, doutor? A gente vai fazer uma votação conjunta, tá? Já que a situação de fato é a mesma. Eu tinha fechado aqui, só um instantinho que eu vou reabrir aqui. Só faz o resumo para a gente e repete o encaminhamento, então, que a gente vai dar provimento ao recurso para acolhendo a preliminar de tempestividade. Então, assim, 20, 21, 22, 23, 31 e 32. Seria acolherem o recurso para dar provimento ao recurso para acolher a preliminar de tempestividade da impugnação, devendo os autos retornarem à origem, a primeira instância de julgador, né, para apreciação das demais alegações do recurso da impugnação que não foram apreciadas. Então a gente vai botar a redação um pouquinho melhor depois, não vai deixar ela correta, né? Mas vai ser esse o contexto, né? Ok. Dúvidas? Não podemos passar a votação. Mário, como vota? Eu ainda estou só olhando assim, esse AR que foi anexado, me parece que foi recebido dia 11 o documento, repara para você ver. Tá com a folha mesmo? Eu até perdi aqui. Ele está no processo de item 20 da pauta, ele está na folha 116
né? Agora são 16, né? Isso. E, inclusive, acho que foi postado dia 10, né? Talvez seja, né? E recebido dia 11, né? Isso, então, porque você vê que tem tanta inconsistência. Na folha 69, tem um memorando encaminhando esses documentos datado de 12 de março. Foi o que eu falei no início ali. 12 de março foi encaminhado. E aí pedida informação para o expediente da DRF da data da recepção. E aí eles pegam lá pelo extrato dos Correios e falam que é dia 16. Mas no dia 12, essa impugnação já tinha sido encaminhada. E me parece que ela foi recebida dia 11. Olha, você vê nesse AR. Eu até vou corrigir isso, porque ela foi postada dia 10, né? Isso. Então, não é nem a questão da data da recepção, né? Porque a informação aí que parece que está incorreta, inclusive. No final ficou como provimento parcial? Provimento ao recurso, porque ele fez esse pedido, né? Ele fez um pedido preliminar de que fosse de que a RJ apreciasse isso aí, né? Então vai dar provimento ao recurso para a colheita preliminar de tempestividade da impugnação, né? Devendo os autos retornarem à DRJ para apreciar as demais questões. Pois é, aí não seria parcial mesmo, então, porque além disso ele pediu o cancelamento. Mas como a gente não está apreciando, a gente não está negando esses pedidos, né, Mário? A gente está que é uma prejudicial, né? Uhum. Tempestividade é uma prejudicial. Assim, ele não conheceu desses outros pedidos, Mário. A gente pode fazer como solução. Né? Ele não conheceu dos outros pedidos, ele só analisou a tempestividade, então, nesse sentido, é o provimento. O que a gente pode fazer, Rony, por sugestão, é conhecer do recurso somente quanto a preliminar de tempestividade, então botar no dispositivo, conheço do recurso somente quanto a preliminar de tempestividade e, no mérito, dar-lhe provimento. Para dar-lhe provimento. Mas acho que não precisa, né? Fica a critério de vocês. Acho que porque a gente não está não conhecendo do resto, que a gente, na verdade, é mais uma questão de prejudicialidade, né? A relação de prejudicialidade. Essa parte eu conheço, essa parte eu não conheço, não. É só uma questão de prejudicialidade. A gente está apreciando uma questão, e essa questão por si só já é suficiente já para resolver a lide no estado que se encontra. Quando eu falei do não conhecimento, é no sentido de que ele não abordou. Né? Exatamente. É uma questão prejudicial, então por isso eu acho que... Ok, eu acompanho o relator. Ok. Sara? Eu acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Eu acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho, então esse resultado fica replicado aí para os itens. Repete aí, relator. Esse resultado do item 20 fica para o item 20. O item 20, 21, 22, 23, 31 e 32. Ok. Então, ficou isso. Então, já vamos passar aí para o item 24, correto? Exatamente. O item 24, toda a pauta, o item 24, o 25 e o 26 da pauta, eles se tratam do mesma fazenda, né, mesma imóvel rural, que é a Horto Mesquita. Seguindo a orientação, então, do presidente, eu vou começar pelo item mais antigo, né, que é o 26 da pauta, que é o do exercício 2006. Tá? Aqui é um caso bem simples, né, a gente já julga aqui várias vezes essa matéria. Tem aqui minha proposta para converter o voto em diligência, porque não tem aqui a tela do CIPT. E, nesse caso, ao que, pela minha experiência, a princípio foi utilizado as médias da DITR, e não a aptidão agrícola. Então, eu converto em diligência, apenas para confirmar essa informação, mas, a princípio, é um caso onde o VTN não foi realizado considerando a aptidão agrícola. Então, a proposta desse caso
do item 26 é converter o julgamento em diligência para fim de que a unidade de origem junte aos autos a tela do CIPT, utilizado no arbitramento do VTN, ou sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida a oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Um segundo. Qual que é esse, Martim? É o 26. Não teria a tela do CIPT no 26. Ah, tá. Não, tudo bem, Martim. A gente dá esse encaminhamento que a gente vem feito isso, mas assim, conforme a gente tinha conversado, né, o ideal é que esse tipo de processo assim, a gente saísse já mais pudesse sair por despacho, né? É uma questão que dá para resolver sem necessidade de trazer julgamento. Eu não tinha entendido que era esse tipo de caso aqui. Não, mas acho que é só para... Não tem problema, a gente vinha votando nas vezes anteriores dessa maneira, né? Mas acho que até para ficar claro para a turma, se resta alguma dúvida nesse tipo de caso, vamos tentar evitar de trazer para julgamento, porque em tese é uma questão que dá para ser, né, o relator constatando que é essa situação, a gente sai por despacho logo da presidência para saneamento, que se confunde um pouco com saneamento, né? Essa questão de verificação da tela do CIPT. Só fazer essa observação aí, mas não tem problema, não fica por resolução dessa vez, hein? Tá? Como a gente costumava, até porque era o procedimento que a gente vinha adotando de uma maneira tradicional, no âmbito desse colegiado. Alguém checa, de repente, as telas, não tem tela nenhuma mesmo, então... Deixa eu ver. Eu não acabei de folhear, não, mas até agora eu não achei. Se estiver pronta, tá, Ludmila, de repente? Está checando aí. Ludmila, se tiver, ela está entre a página 1 e 48, porque na 49 já vem o acordo de impugnação, né? Então, é um arquivo só de PDF para a gente analisar, né? Mas é porque uma vez eu peguei um caso que ela apareceu depois do acórdão, que foi, sabe aqueles processos que parece que faz, que é juntado depois e sai tudo, as páginas, tudo fora de ordem? Aí, a partir daí, eu até comecei a olhar os autos na integralidade, porque às vezes não aparece. O normal seria, de fato, nem aparecer logo no comecinho. Mas eu já tive casos que apareceu quase no final já. Não achei. Ok. Então... Só um detalhe aqui, que no próprio acórdão fala aqui, ó, esse valor corresponde ao VTN médio por hectare, constando o CIPT para o ITR 2006, tendo sido apurado com base nos valores informados pelos próprios contribuintes nas respectivas declarações para os imóveis localizados no município de Santana do Paraíso. Mas é uma informação que não está nos autos, né? Isso, Essa informação privilegiada, Mário. Dá para a gente tentar nos autos, sim. Até porque pode estar errado, né? A gente não sabe. Eles podem ter se enganado. Ele já matava o lançamento, inclusive. Sim, por isso que é melhor para o despacho, mas enfim. Como vota então, doutor? Acompanha o relator? Acompanha o relator. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Vigílio? Acompanha, senhor presidente.
Também vou acompanhar. Então, ficou determinado aí para o item 26, o retorno da origem do processo para que seja juntada às telas que deu ensejo ao arbitramento do CIFT, né? E tem... Próximo item, 27, qual que é? Agora me perdi. É o 27 mesmo? Não, agora esse era o item 26, né? Agora a gente iria para o item 24, que é o exercício 2009 do mesmo imóvel. Não, é 25. 25 é 2010. Isso, e 24 é 2009. Quer que não era o primeiro mais antigo? Sim, não. Primeiro o 26 é o mais antigo. Ah, tá, desculpa, tá certo. O 24. Então, geralmente está invertido, né? Mas o item 24, então, da pauta, é o exercício 2009 desse mesmo imóvel. Nesse caso, o lançamento foi feito com base no VTN, foi arbitrado pelo laudo apresentado pelo contribuinte. Então, o contribuinte declara um valor de VTN total de 5 milhões, o laudo que ele apresenta é de 18.960.000. A DRJ, a seleção acolhe esse laudo e arbitra o VTN não com base no CIPT, mas sim com base no laudo. A DRJ entende por improcedente a impugnação do contribuinte, em recurso ele repete os argumentos, e quanto ao VTN ser fixado pelo CIPT, que era o argumento inicial, ele diz na impugnação, não pode ser aplicado o CIPT nesse caso, porque eu juntei o laudo. Daí a DRJ explica que não procede esse argumento, né? E nos pedidos, ele vai requerer, então, desde a impugnação, né? Perdão, no recurso voluntário, ele vai querer agora, de uma forma um tanto confusa, né? Quero que o VTN, então, seja de acordo com o laudo, em anexo, né? Daí, o laudo que teria, né, seria, tem nos autos, é o mesmo que ele tem desde o início, que é o laudo de 18.960.000. Então, por tal razão, eu não conheço da alegação do VTN, por entender que aquilo que ele poderia ganhar inclusive já foi arbitrado pela própria fiscalização. Então, não é possível conhecer de um pedido que já está de acordo, não há lide em si, né? A lide tem que ter um conflito, né? Então, como aqui ele pede justamente aquilo além disso, haveria uma inovação no pedido dele, né? Mas a princípio é um pedido absurdo, porque ele pede justamente aquilo que já foi dado no lançamento. Ele concorda com o lançamento. Então, eu não conheço da alegação quanto ao VTN, e quanto às demais alegações, cerceamento de defesa por não ação de perícia, eu defiro a perícia e rejeito a alegação de cerceamento de defesa, conforme outros casos. Quanto à multa, caráter confiscatório, eu entendo pela aplicação da súmula CARF número 2, né? E não conheço, e também não descabe a pressão por esse conselho. Então, minha conclusão é voto por conhecer em parte do recurso, a exceção da alegação quanto ao VTN, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, colegas. Dúvidas? Mário? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou conhecido em parte, para a parte conhecida, negar provimento. Item 25, então, né? O item 25 é exatamente igual, com a única diferença que o laudo que o contribuinte apresentou não era no valor de 18.960.000, mas sim de 19.740.000, ao qual foi acolhido pela fiscalização, o laudo desse VTN, um valor total da terra nua, né? E o resto é tudo igual. No primeiro momento, ele diz que tem que aplicar, o CIPT não pode ser aplicado, a DRJ explica, mas não foi o CIPT que foi aplicado, foi o teu próprio laudo. Ele vai lá e diz, então, quero que seja aplicado o laudo. Eu não conheço do recurso por causa que seria um pedido impossível, né? Já não tem lide nessa questão. Então, quanto às demais alegações, rejeita a perícia, rejeito a plenária do sistema de defesa, multa caráter fiscatório, súmula CARF número 2,
E eu disposto, voto por conhecer em parte do recurso, a exceção da alegação contra o VTN, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok. Dúvidas, senhores? Senhoras, senhores, conselheiros, conselheiras. Passar a votação, então. Mário. Acompanho o relator. Acompanho o relator também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, conhecer parcialmente no recurso, a exceção da questão do VTN, e na parte conhecida, negar provimento. Passamos, então, agora ao item 27. É 27? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Ok. O item 27, olhem a folha 9 desse processo, é o caso da Fazenda Projeto Gaspar, onde a única discussão no processo é o VTN, e o contribuinte alega uma preliminar de unidade pelo uso do CIPT, a qual eu estou rejeitando, essa preliminar, mas quanto ao mérito, o CIPT ele foi utilizado sem o critério de aptidão agrícola, conforme se verifica a folha 9 do processo, onde tem a tela do CIPT, e foi utilizada a média das declarações de TR, né? Então, eu dou provimento ao recurso, acho que é parcial provimento, porque estou rejeitando a preliminar, eu dou parcial provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pela recorrente em sua DTR. Na prática, é provimento total, porque não sobrou nada. Vamos botar para provimento? É provimento, é provimento. Tá, estou rejeitando a preliminar, mas... Isso aí tá no voto, né, na verdade, né? Se for colocar... Dar provimento ao recurso. Para restabelecer o VTN declarado pela recorrente em sua DTR, ou seja, não vai sobrar nada no lançamento. A princípio, né, só se as benfeitorias lá na RJ colheu só uma parte, né? Então, a princípio, só se no cálculo da benfeitoria o valor da alíquota ficar um pouco diferente. Mas ele não entra no mérito das benfeitorias no recurso, então o recurso em si é total mesmo que eu estou dando. Qual é a página que está isso, Martim, por favor? A folha do CIPT é a folha 9. Tá lá em branco, né? Tá certinho. Sim, ok. Se é só isso, é dar provimento mesmo. Dúvidas? Provimento para restabelecer o VTN, né? Não, dá provimento, que é a única coisa que ele pede. Dá provimento. Tá. Disposto, voto para dar provimento ao recurso. Dúvidas, senhores? Essa tela 9, ela está dizendo isso mesmo? Que não seria um VTN médio? Eu acho que não está considerado no agrícola aí. Não está considerado, porque está lá tudo zerado. Nossa, é com base na DTR, Mário. Isso aí é com base na DTR só, não tem nenhuma informação do município aí. Ah, tá. VTN é DTR, tá ok. Desculpa. Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, 27, dar provimento recurso. Agora, o próximo seria qual, Martim? O 30. O 30, tá. A gente vai fazer a ordem agora ser 30, 28 e, por último, 29. E acaba os três, acho que tem intervalo. O 30, então. O 30 e o 28 também é o mesma imóvel, né? Que é a Orto Alf. O 30 é o exercício de 2005 e o 28 é o exercício de 2006. Então, começando pelo mais antigo, o exercício de 2005. O lançamento, ele glosou as benfeitorias em 220,3 hectares, a qual foi reconhecida pela DRJ já. Foi o único ponto que a DRJ reconheceu. E depois disso, também foi arbitrado o VTN, considerando a tela do CIPT. Foi declarado 257,87 hectares, e segundo o CIPT, que considerou a aptidão agrícola, R$ 800 por hectare. Então, houve um aumento grande do valor do hectare, valor por hectare do VTN. Em recurso voluntário, repete os argumentos, a exceção da área ocupada por benfeitorias, né?
e junta em anexo, aqui é importante principalmente para a Sônia, né? Ele junta em anexo laudo em recurso voluntário, um laudo que até então não existia, que é um laudo de avaliação de imóvel para fins de arbitramento do VTN. Os 3 casos vão ter essa mesma situação, documentos juntados em fase recursal, e não seriam em si complementação. Ele discute o VTN, não trouxe prova e só vai trazer essa prova agora em recurso voluntário, que é uma prova que realmente concordo quem entender por não acolher, mas eu particularmente entendo que nesse caso é uma prova e nem sempre em 30 dias se consegue fazer um laudo de avaliação, e acabou sendo juntado somente posterior, e que não demanda, né, uma capacidade técnica muito grande nossa para apreciar aqui em segunda instância direto. Então, acho que não acredito que haja uma supressão de instância apreciar isso aqui, até porque a matéria estava na lide desde o início. Então, em relação ao 30, há uma preliminar de nulidade por uso do CIPT, eu vou rejeitar, conforme fiz outros casos, então o CIPT pode sim ser apreciado, é correto o lançamento do arbitramento pelo CIPT, porque não teve laudo. Contudo, tendo em vista que foi juntado um laudo que indica um VTN de 667,11 hectares, 11 por hectare, eu entendo que esse laudo se presta, sim, a fins de arbitramento de VTN, e, por tal razão, eu acolho esse laudo como prova e voto por dar parcial provimento ao recurso para que seja considerado 667,11 hectares como valor do VTN por hectare. Ok. Eu só observo assim na página, deixa eu ver qual é a página aqui do processo, página 6, né, do processo, tem o termo de intimação ao contribuinte, né, e que coloca ali que ele pede, no termo de intimação, laudo, ele pede o laudo, né, foi pedido o laudo para o contribuinte para comprovar o VTN. Então, lá no início do procedimento fiscal foi pedido o laudo, ele não trouxe, ele também não trouxe no DRJ e traz só aqui, quer dizer, então não é uma questão só de, tem 30 dias para trazer o laudo, acho que não é bem isso, Martim, na verdade, ele lá no começo da fiscalização já foi pedido, tem claramente, o termo de intimação, então não é uma situação que, eu não sabia que precisava do laudo, só me avisaram isso depois que eu recebi o auto de infração, não, ele está sabendo desde lá no início que precisa, tá? Então, eu acho que não se justifica isso aí. Isso aqui foi... Só ver quando é que foi essa intimação. Foi em 2009, tá? Aí, esse recurso voluntário é de quando? É só ver, são provavelmente anos depois, tá? Então, ele só trazer agora... É 2012, ele demorou 3 anos para fazer um laudo. Então, quer dizer, eu acho que eu realmente eu particularmente não conheceria desse laudo aí por conta de que não vejo justificativa passível de ser, né? Ele é intimado em 2009 para trazer um laudo, só traz 2012, né? E a lei, e tem a referência toda da legislação, tudo mais, né? Realmente eu tenho dificuldade de justificar, não são 30 dias, são 3 anos, tá? Então, me parece um pouco assim. Vou passar a palavra para a Sônia, para as considerações dela também, Sônia. Não, eu só queria confirmar com ele, pelo relato que ele fez, né, pelo voto dele, ele está dando parcial provimento só por conta desse laudo que ele só juntou agora. Eu concordo totalmente com o Rony e acho que a gente não pode aí afastar a aplicação do decreto 7235. Em síntese, né? Você trouxe alguma justificativa para trazer isso agora ou não? Não me lembro, tem que dar uma olhada, mas a princípio, respondendo a colega Sônia, se o laudo não é aceito, né, não é conhecido esses documentos, por evidente, o resultado é negar o provimento do recurso, né? Então, como já 2 conselheiros se manifestaram quanto ao conhecimento desses documentos, eu acredito que talvez tenha que primeiro ser votado o conhecimento dos documentos, né? Porque eu acho que é algo nesse caso aqui que, se conhecido, até se não for conhecido os documentos, meu voto muda, né? Então, acho que o conhecimento é relevante. Agora, só respondendo a pergunta se ele trouxe alguma justificativa, eu vou ter que dar uma olhada aqui. A gente está no 30 da pauta, né? Ele pede o princípio da verdade material,
A recorrente requer que seja considerado o valor terra nua comprovado no laudo técnico para participar da exigência fiscal. Ok. Justificativa principiológica. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida mais. A Sônia está com a mãozinha levantada ainda. Você tirou? Como é que funciona? Eu sei que essa história da mãozinha estava saltando. Tem que se acostumar com esse programa novo. Se ninguém tiver dúvida, eu vou voltar ao conhecimento, então, dessa documentação, lembrando, né, que são documentos que não são complementos de documentos que já existiam, tá? Uma situação que traz documentos novos, né, e documentos que já tinham sido pedidos desde o início da ação fiscal. Mas, enfim, o posicionamento do Dr. Martim é pelo conhecimento desses documentos, e passo a palavra, então, para o Dr. Mário. Não, eu só pedi a palavra antes, um minutinho. É que não levantou a mãozinha. Ai, desculpa, não levantei, foi falha minha, desculpa. Tá. Eu vi que ele trouxe, só para eu entender, assim, o que foi juntado, o que não foi, para a gente ver aí se de fato há só uma tentativa de apresentar isso numa segunda instância, ou se isso de acordo com o meu conhecimento, com todo respeito a quem tem de forma contrária. O que eu estou vendo até agora é que ele faz, né, Martim, juntada de alguns documentos desde o início da fiscalização. Só que, em momento algum, apesar de ter sido laudo, até agora, até onde que eu estou vendo aqui, ainda na fase de fiscalização, ele traz certidão, são documentos, um tanto quanto estatuto, documentos bem genéricos, e na impugnação, eu não acabei de ver tudo, mas parece que ele replica os mesmos documentos, foi isso que aconteceu? E no recurso que ele traz esses documentos novos? Porque se eu verificasse uma tentativa de complementação de uma documentação, eu até poderia, né, em atenção à verdade material, acatar esse laudo. Mas o que eu estou vendo aqui, e aí eu peço o esclarecimento, é que esses documentos, eu não vejo esse esforço que foi apresentado na fiscalização, foi a mesma coisa que ele trouxe na impugnação. Mário? O Martim que fala. Carlos, diante das perguntas, né? O que diz a descrição dos fatos na notificação? Após ser regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou, por meio de laudo de avaliação de imóvel, conforme estabelecido na NBR, o valor da terra nua. Em razão disso, foi feito o arbitramento. Em impugnação, ou às vezes é meio confuso os processos antigos, né? Ele junta, em algum momento, a impugnação, somente documentos ligados à matrícula do imóvel, acho que querendo provar as áreas ambientais ali, acho que por isso que até acho que foi na fase de fiscalização ainda desses documentos, porque como não teve lançamento relacionado às áreas ambientais, acredito que tenha sido a fase da fiscalização, que junta lá as averbações, matrículas, certidões de teor, e não traz nada quanto ao VTN. Ele deixou o VTN, foi negligente, né, digamos, deixou o VTN sair de 200 e pouco para o arbitramento, que foi em 800. Em impugnação, ele não contesta a impossibilidade do arbitramento pelo CIPID, né, pelo CIP, e daí é rejeitada essa alegação e ele vem em recurso voluntário, olha, o CIPT foi aplicado, mas eu quero que você dê o laudo. O laudo, ele não é muito distante do CIPT, né? O contribuinte já havia declarado o valor de 257 por hectare, a fiscalização arbitrou em 800, e o laudo dele é de 667. Então, ele está mais do que o dobro do que ele realmente lançou antes, e está uns 20% abaixo só do que o que foi arbitrado pela fiscalização. Eu entendo que, é só um acrescento, que o laudo é feito nos mesmos moldes e mesmos estilo de todos os outros que a gente analisou aqui desse contribuinte, né? Então, acho que é um laudo que eu entendi bom, tirando a parte que tratava de áreas ambientais, quando tratava somente de mapa, né? Mas para fins de VTN, eu achei um laudo muito bom, com bastante avaliações de imóveis, né? Então, eu entendi que esse laudo seria suficiente também. Então, pelo princípio da verdade material, eu vou manter meu posicionamento, né? Por entender que é o mais justo, mais correto, né? Que seja a prevalência do laudo, até porque
nem sempre é possível fazer no prazo, né? Ainda que o Rony tenha comentado que desde a fiscalização se pede, né? É difícil, acho que em 30 dias fazer um levantamento, né, junto a matrículas de imóveis, verificar a avaliação, nem sempre é possível, né? E eu acredito que nesse caso aqui, pelo princípio da verdade material, é possível acolher esse VTN. Ok, obrigado, Martim. Passar a palavra para o Mário, então, Mário, depois vamos fazer a votação, até pelo adiantado da hora, tá? Obrigado, presidente. Que alguém tem uma outra leitura fora disso aí que a gente já viu. Por favor, Mário. Só trazendo um pouquinho mais aqui, a impugnação, ele fala o seguinte, ó, pelo princípio da verdade material, resta a realização de produção de prova técnica para verificação do correto VTN. Quer dizer, ao invés dele trazer a prova, e aí lá no acordo do hora recorrido, enfrentado. Ele falou, olha, ele está pedindo uma perícia. Ao invés dele trazer o laudo, ele tentou repassar isso. Ele falou, a realização de produção de prova técnica para verificação do correto VTN a ser aplicado ao imóvel. Isso que ele alega e não traz nenhum documento tendente a testar esse valor que ele considerou que é diferente, inclusive, do que ele trouxe depois no laudo, né? Além disso, ele foi intimado já no início da ação fiscal, então não são os 30 dias, devido a pena, não são os 30 dias que ele teria para preparar o laudo, porque já no início do procedimento fiscal ele foi intimado a apresentar o laudo. Então, ele não teve só os 30, ele teve os 30 mais o período da fiscalização. E aí, por questão processual, eu entendo que não devemos conhecer esse laudo, porque ele não foi examinado nem pela fiscalização e tampouco pela autoridade piso. Então, está suprimindo todas as instâncias. Eu vou abrir essa preliminar de divergência no sentido de não conhecer desse laudo, apresentado somente nesse momento, né, do recurso, e lá na impugnação, o contribuinte ainda fez referência a um pedido de prova técnica, em vez dele trazer a prova que achava que deveria estar tipo, a 330 do Código Civil também, né? CPC, desculpa. É o meu encaminhamento. Não conhecer das... Ok. Eu acompanho a divergência para não conhecer do laudo apresentado somente agora no recurso. Eu vou acompanhar a divergência nesse caso. O Martim quer fazer um esclarecimento antes. Eu só vou ter a palavra que a gente vai ter 3 casos iguais, né? Esse e os outros 2 são bem no mesmo sentido. Se eu formar, então, uma maioria por não conhecer dos documentos, né? Eu não me oponho a alterar, para não ter que fazer 3 votos vencedores, né? Alguém. A Ludmila acabou de manifestar que também vai votar, então, só antes de proclamar um resultado, pelo que eu estou vendo, a maioria vai se formar, né? Eu vou adequar para não conhecer, né? Mas se alguém tiver, não sei se o Leonan que não comentou ainda, né? Mas formar a maioria para não conhecer o Vigílio também. Mas se a gente puder seguir os debates... Vocês sabem aqui do meu posicionamento, eu tendo a acatar documentos em sede recursal, por óbvio, né? Pelas razões permitidas pelo parágrafo 4º do artigo 16 do 7235, e também quando fica claro, né, essa tentativa de fazer essa produção de provas desde o começo, que não é o que eu vislumbro aqui neste caso, pelas razões que eu pontuei na minha fala anterior e pela complementação dada agora pelo conselheiro Mário, que abriu a divergência. Então, por esse motivo, nessa situação específica, eu vou divergir do relator. Presidente. Por favor, Vigílio, claro. Eu, com todo respeito à opinião dos colegas, mas nesse caso e nos outros 3 casos, eu acompanharia o relator, porque eu acho que o julgador deve ir em busca da verdade material. Então, por essa razão, e existe a comprovação, eu acompanharia o relator. E o Leonardo, doutor? Claro. Eu Obrigado, acompanho doutor. o Martin também. Sim. Então, Martin, como é que fica? Você agora eu fiquei com a dúvida. Martin vai mudar os votos todos? Os outros? Não, acho que eu perguntar para ele agora. O que você vai fazer? Como acho que ficou 5-3, não fiquei tão vencido sozinho, achei que estava um pouco confuso aqui. Então, como ficou, acho que 5-3 na votação, onde eu tinha adiantado o voto dele. Eu vou acompanhar a divergência, já adianto. Então, foi não conhecido os documentos, né? Eu vou manter, então, não conhecido.
e aí alguém faz o voto vencedor quanto ao conhecimento, e aí eu vou nos 3, depois eu vou explicar o que são os outros 2, tá? Mas vão ser iguais. Eu vou acabar, então, alterando. Diante do não conhecimento dos documentos, né? Eu voto, então, por negar provimento ao recurso. Né? Porque daí, não tem como... Todos os 3 casos, provimento com base no laudo, se não tem laudo, não tem como dar provimento. Ok. Então, bom, vamos votar só esse 27, depois vamos sair para o almoço, tá? Mas, assim, os votos já foram feitos, né? Então, ficou Mário, Sara, Sônia, Ludmila e Rony estão votando por não conhecer desses documentos, vencidos aí o Martim, Leonan e Virgílio. E no mérito, vamos votar o mérito, então, não conhecidos os documentos, o relator está propondo por negar provimento, né? Mário, como vota? Acompanho o relator, eu queria só confirmar. É o item 27 mesmo? No 30? 27. É o 30. Não, 30? O 30, desculpa, Peça para mim. Eu observado. A gente trocou a ordem aqui. Acompanho o relator. Acompanho também por negar provimento. Também acompanho. Leonan? Não é Sônia, não? A Sônia já falou, não? Já votei, acompanho. Eu não tinha escutado, não, desculpa. Eu acompanho no mérito, diante do caderno processual da prova não conhecida. E Virgílio? No caso, eu acompanho. Ok. Então, se nos Gil, então ficou por maioria não conhecer os... Seu voto, presidente. Oi? Eu voto. Eu acompanho também pelo não provimento, né, do recurso. Então, ficou por maioria de votos, não conhecer dos documentos, juntados em segunda instância, vencidos o Martim, Leonan e Virgílio, que eles conheciam. E no mérito, por unanimidade de votos, foi negar provimento. A Sônia faz os votos vencedor. Pode ser, Sônia? Sônia? Faço. Ok. Então, ficou aí o 30, ficou isso. Em 1 minuto a gente julga os outros 2 aqui. É idêntico. É só questão de botar o dispositivo no... Não, mas quem tem que analisar também o que foi feito, né? Porque não é só... A questão aqui o Martim, não é só estar sendo juntado agora. Tem que saber o que aconteceu na impugnação, tem que saber o que aconteceu na fiscalização. Eu acho que é um pouquinho mais assim, tem que ter essas sutilezas, que senão a gente fica aqui até meio de 20, complica, tá? Ok. A gente faz com calma depois do almoço. Então, eu vou pedir para pausar a gravação, então. O suporte, né, Tainara?